Paz de Alcha, meus irmãos, espero que os irmãos estejam bem na benevolência do grande Yud-Re Vav-Re. Eu sou o irmão Anselmo e você é muito bem-vindo aqui neste canal, ok? Este canal foi feito para compartilhar a mensagem de fé, ok? Você que é novo, por favor, presta bastante atenção, ok? Nós aqui trazemos conteúdos que não é falado dentro de uma denominação, ok? Hoje estamos aqui para reagir a este vídeo que vocês estão a ver aqui na tela. Saudações, meus amados seguidores, como estão? Hoje nós vamos falar a respeito do Constantino, sobre o Constantino. O Constantino teve ou não influência direta no processo da canonização da Bíblia ou na construção, na formatação da religião cristã, do cristianismo como temos hoje? Teve ou não mão da Roma? Teve ou não uma ligação direta com o próprio Constantino? É disso que nós vamos falar. Então, meus irmãos da igreja, que infelizmente confundem pregação com estudo bíblico, faz favor, não me ataquem. É um estudo que se discute dentro da academia. Aqueles que estão a fazer, por exemplo, teologia, falam sobre ele, ok? Falam sobre patriarcas, os pais da igreja, a era dos pais da igreja, ok? Então, esse livro é escrito por Eusébio de Cesareia, com um tema ou título, como você está vendo ali, Vida de Constantino. Tem o volume 1, tem o volume 2, tem o volume 3, tem o volume 4, ok? Esse pai da igreja é tão importante na história da construção da Bíblia. Aliás, para você ter a Bíblia que você tem hoje, graças a este senhor aqui, Eusébio de Cesareia, ok? Porque dele, das eras das construções da Bíblia, não é? Você teve, por exemplo, o Codex Sinaítico. Do Codex Sinaítico veio o Codex Vaticano. É desses codex que veio a Bíblia que você tem hoje. Você chama de Bíblia Sagrada. É daí. Tá entendendo, né? Então, este indivíduo aqui, para os que estão a fazer teologia profundamente, estão a fazer estudo da historicidade, conhecem. Então, não vai ser um problema, nenhuma novidade sobre o que eu gostaria de falar para eles. Mas os nossos irmãos da igreja, os leigos, né? Que para ele, o que ele ouviu de pregação ontem na boca do pastor é um estudo bíblico, né? Vão querer me atacando. Mas pronto, estou mais preocupado com aqueles que de facto querem entender, aprender e ir mais a fundo, estudar para saber de facto o que é verdade e o que é mentira. Tanto é que eu vou dar referências bibliográficas e fontes e até sugestões de professores sérios do hebraico, aramaico, grego, literários, exegetas, não é? Para vocês irem ver mais um pouquinho e terem mais um pouquinho de profundidade a respeito dessa temática. Voltando no assunto, não é? Eu vou tomar uma leitura aqui num desses trechos que foi organizado, por exemplo, por um professor, Fábio Sabino, é um grande professor, de 40 anos como professor de hebraico, de aramaico, eu acho que também do grego, professor de exegeta, crítico literário, ok? Esse professor, Fábio Sabino, ele explica muito bem. Pronto, vamos lá, né? Tomando a leitura que a questão que as pessoas estão à espera para entendermos de facto um dos trechos organizado por professor, não é? Extraído nesses livros. Nesse livro, que vai falar a respeito da ordem, a ordem que o Constantino deu ao Eusébio, a respeito de como é que ele tem que canonizar a Bíblia Sagrada, ok? A ordem direita que o Constantino deu, certo? Nesses livros aqui, ok? Então vamos lá tomar a leitura do que como foi a ordem que o Constantino deu ao Eusébio para a estruturação da Bíblia Sagrada. Diz assim: o Constantino então instruiu Eusébio de organizar a compilação de um conjunto uniforme de novos escritos, desenvolvidos a partir dos aspectos primários dos textos religiosos submetidos ao conselho. Sua instrução a instrução que o Constantino deu ao Eusébio era, vamos lá: examinai vós estes livros e tudo o que for bom nela que mantenham, mas tudo o que for mal será rejeitado. O que é bom em um livro, unir-vos com outros que sejam também. E será a doutrina do meu povo, que eu recomendo a todas as nações. E assim não haverá mais guerras por outras religiões. Tornai-vos surpreendente, disse Constantino. E os livros foram escritos em conformidade. Conforme a ordem do Constantino. Qual é esse livro? O livro da Bíblia você tem, ok? Por quê? Porque a religião ou a construção do cristianismo como uma religião é grego-romana, tem a ordem dele. Por isso é que ele disse que será a religião do povo. Qual povo? Primeiro o povo dele e os povos que eles vão dominar. Por isso é que todo o processo onde os romanos ou os europeus, descendentes dos romanos, né? Porque provavelmente a Europa é propriamente Roma, romanos, ok? Todos os lugares onde eles vão pisar o pé, onde eles vão dominar, eles vão impor o cristianismo, que será a religião do
povo. Ok? Então é mais ou menos isso aí. E a ordem que foi para a construção. Não foi porque foi inspirado, o Espírito Santo entrou nele e canonizaram. Não. Ok? Continuando, diz assim. O Constantino acreditava que a coleção de mitos uniria as outras religiões sob uma história representativa. Eusébio, então, solicitou aos escribas produzirem 50 cópias, escritas em pergaminho, de forma legível e de uma forma portátil. E os escribas realizaram sua arte. Eles eram os novos testemunhos. E estas são a primeira menção, não é? Do ano 331 depois de Cristo. Ok, então é basicamente isso. A ordem que ele deu para a construção da Bíblia que você tem hoje como Bíblia Sagrada. Teve interesses políticos. Para você ter a Bíblia que você tem hoje, Apocalipse ali, Novo Testamento aqui, no Antigo Testamento aí, tem interesses político. Há uma agenda lá atrás a respeito do cristianismo como uma religião grego-romana. Tá entendendo, né? Continuando, diz o seguinte. Com as suas instruções cumpridas, Constantino então declarou aos presbíteros que os manuscritos mais antigos não oficializados por ele fossem queimados e declarados que se encontrassem com qualquer homem algum manuscrito antigo que seria cortado dos seus ombros ou dissipados. Ou seja, depois o Constantino de dar essa ordem de fecharem todo e qualquer livro que forem encontrado com outros pais da igreja, com os outros indivíduos a propagarem como livro sagrado, seriam dissipados por ordem do Constantino. Quais são esses livros? São os livros chamados apócrifos. Quem deu a ordem, quem chamou esses livros de apócrifo, ou os livros não sagrados, ou os livros não inspirados? Não foram os discípulos, os apóstolos ou os outros pais da igreja daquela época. É a ordem do Constantino que deu essa ordem. Tá entender, irmão? Então as fontes vão ser essa aí, não é? Live of Constantino, volume 4, página 36 a 39. Então basicamente isso aí, né? Vocês vão poder pegar e tentar compreender isso. O problema de nós enquanto africanos é que a respeito da questão que nos meteram na cabeça é que, como se a Bíblia, quando foi estruturada, o apóstolo Paulo estava ali, os discípulos estavam ali, se juntaram e falaram que isso vai ser chamado a Bíblia Sagrada. Porque até mesmo para ser considerada a Bíblia Sagrada é por ordem do próprio Constantino. E esse livro vai se chamar o livro dos livros. E essa religião cristã vai ser a religião do povo. Tem interesses políticos na construção dessa religião. É uma religião grego-romana. Vos apresentei referências, podem depois fazer estudos a respeito disso, porque aqueles que estão a estudar profundamente, academicamente, o processo da canonização e os patriarcas ou os pais da igreja já entendem sobre essa matéria. Só os nossos irmãos mais leigos é que não entendem sobre isso. A religião cristã tem a mão da Roma. O cristianismo, a Bíblia, tem a mão dos romanos. Para você ter a Bíblia que você tem hoje, é a mão dos romanos. Ordem do Constantino. Então como é que você vai me dizer que essa é uma religião de Deus? Religião abençoada? Para estar propagada como está hoje, é por causa da Roma. Você imagina um império que vai dar uma ordem que esse livro vai ser chamado livro dos livros, e a religião que eles na qual se converteu, ou o movimento religioso que ele na qual se converteu e que formatou para a religião da Roma deles, ele vai impor agora que todos devem ser dessa religião. E demonizou outros livros chamados apócrifos. Quem é que vai contra a ordem do imperador? Pensam, quem? Todo indivíduo que tentar ir contra, lá batem. Ok, manos? Então é mais ou menos isso. Nesse processo da construção da nova doutrina, da nova religião, é onde você também tem o quê? A doutrina. Isso no primeiro concílio, ou num dos primeiros concílios, né, o concílio de Niceia, que você tem, por exemplo, a construção da Trindade. Deixa eu só tomar até uma leitura. Fica melhor, né? Porque foram muitas construções, muitas fermentações que eles vão pôr nessa religião cristã, que depois vão propagar para outros povos, ok? Porque a igreja evangélica que nós temos hoje, por exemplo, que usa um livro de 66 livros, é através do Martinho Lutero, certo? Então está a vida da igreja católica. Então, se estão a vida da igreja católica, nem tudo eles anularam, eles deram continuidade da agenda grego-romana, sem perceberem. Por isso é que certas doutrinas no cristianismo, nas igrejas evangélicas, que se dividiram com a igreja católica, dão continuidade, como por exemplo da Trindade. O que é que vai se falar, por exemplo, a respeito da origem da Trindade? Deixa eu tomar a leitura e diz assim: a Trindade do latim, trinitas, triade, de trinus, tripla, é uma doutrina cristã desenvolvida entre os séculos 2 a século 4 depois de Cristo, que define Deus como 3 pessoas com substâncias.
Expressões ou hipóteses. O Pai, Yahweh, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. Quando é que começou essa doutrina? Quando você leu ali, no século 4 ao século 3. Porque nenhum discípulo não conheciam isso. São essas e mais outras construções que a Roma vai construir com base o quê? O cristianismo, e vai chamar a religião do povo. Ok, irmãos? Do povo. Estão ali as referidas fontes. Mano, pesquisem. Não fiquem me atacar ali. Ok? Por favor, vamos tentar ser acadêmicos. Vamos tentar ser acadêmicos. Então, basicamente, isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha, ok? E sugere aí algo que você gostaria que eu falasse. Mas uma coisa é certa, o africano tem que acordar. Porque o meu maior interesse em vos trazer esse conteúdo é despertar o povo africano. Porque nós não temos noção na quantidade de engano que nós passamos, em que nós fomos metidos e submetidos, e que nós propagamos uma narrativa que acreditamos ser verdade absoluta, quando na verdade por detrás disso tem taxa de podridão, ok? Cheia de podridão. O cristianismo é religião grego-romana, para entender? Grego-romana. Porque enquanto começou não era um sistema religioso como temos agora, eram movimentos. Para ser declarado o cristianismo como uma religião, tem na mão deles e fermentação, seja na própria Bíblia, seja na construção das doutrinas. Ok, mano? Tem basicamente isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Estamos juntos. Ficam alerta. Este vídeo é mais para alertar os nossos irmãos, ok? Ficam na benevolência do grande Yudi Re, Vavi Re. E nós estamos juntos, Shalom, meus irmãos.